Bom, hoje eu não vou falar sobre o Pirkei Avot, não. Eu vou falar sobre Shir Ma'alot. Já há 3 dias eu tenho tido um sonho e na parte do sonho eu sempre estou cantando a mesma parte do Shir Ma'alot, que é o Salmo 121. Então, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, alguma coisa tem para nós, como Kerilat, uma orientação, principalmente pensando na palavra que o Eterno trouxe no culto de passagem de ano, onde ele estava falando sobre a proteção como saúde, que seria um ano que por ele nós não deveríamos ficar doentes. Isso daí, em termos de doença, envolve um monte de coisa, né? Dizia no ano passado o Sargentelli que quem não sabe sambar é doente do pé, ruim da cabeça ou doente do pé, tá? E as duas coisas. Numa abordagem poética tem um significado isso daí, principalmente para o povo do Rio de Janeiro. Agora, para nós, vamos. Qual é a parte aqui que eu estou falando? A parte do Salmo. Eu não vou. Quem tem na Bíblia, essa leitura, esse cântico, ele é literalmente o que está na Bíblia hebraica, tá? Do jeitinho que a gente canta aqui, é o Salmo inteirinho. Então você está cantando em hebraico e está falando em hebraico o Salmo 121 inteirinho. E ele está dentro de uma categoria chamada Salmo dos Degraus. Tá? E esse degrau está sempre trazendo à tona uma questão de subir. E degrau, você pensa em escada, tá? Depois que você subiu já alguns degraus, você não pensa em voltar atrás, descer. Sempre é ir em direção a Deus. Ele está dentro de uma série de salmos que é do 120 até o 134. Portanto, como que ele começa? Leia aí para mim. Shir Ma'alot Esayanai Eliahim Meai Yavol Ezri. Tá, e agora em português? Canção e elevação. Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá meu socorro. Tá. Aí, os viajantes, quando eles estão indo para Jerusalém, de onde quer que eles estejam vindo, sempre se usa a expressão subir. Tá? Então, eles estão, como nós, nas orações, os judeus oram onde quer que eles estejam, mas voltados geograficamente para o setor de Jerusalém. Levantar os olhos, tá? Com os olhos levantados, qual que é a parte aí? Ergo os meus olhos, elevo meus olhos aos montes, de onde me virá meu socorro. Elevar os olhos, você tem que entender a questão assim:
Você está nessa posição que eu estou olhando. Mas para elevar os olhos, eu vou ter que fazer assim, ó. Querendo ou não, só os teus olhos se levantando, você vai levantar também até o queixo, ó. Você vai olhar para o alto. E olhar para o alto, você vai estar deixando de olhar para você. Tá? E esse olhar para você está em todas as situações. Tá bom? Então, aqui já começa a palavra do Eterno, Hiroshi Hashanah, quando ele disse sobre enfermidades. A enfermidade você vai estar voltado olhando para o teu corpo, ou para o chão, ou para você mesmo. O perceber-se doente. E aqui doença você pode pensar em termos genéricos, não a doença física propriamente, porque além disso, de ter uma doença física, você também tem a doença do coração, o sentimental, que ela pode ser pior do que uma enfermidade física. Muitos que têm esses problemas poderiam dizer, quem dera eu tivesse doente de algum órgão, porque você vai lá, opera, ou toma um remédio específico e acabou. Quando esse emocional, aquilo que mexe com o coração, não é tão simples, porque principalmente esta linguagem que está no coração, ela está codificada. E na grande maioria das vezes, você não consegue compreender o porquê destes teus sentimentos. Por isso é importante começar da forma que explica aqui. Eleva os meus olhos. Então você tem que tirar o centro de você mesmo e colocar no Eterno, porque a nossa dependência, você tem que começar. Você falar que depende de Deus é uma coisa, tá? Mas e falar que espera nele também é uma coisa. Mas você tomar a atitude de olhar para o alto, isso é outra questão. Falar que tem fé, falar que confia em Deus, é diferente de quando você toma uma atitude de você levantar os olhos. E isso para o judeu, para aqueles que estavam caminhando em direção a Jerusalém, era algo real. Era realmente, quando eles estão caminhando, eles têm que olhar para os montes. Olhando para o alto, olhando para os montes, e ali eles já começam a contemplar. O que mais? Fala aí. Exili-me Hashem, se chamai Haaretz, Alitei Lamot Garecha, Alianum Shomrecha. Meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Não deixará teu pé resvalar, não dormirá o que te guarda. Isso. Então, voltando. Quando você olha para o alto, você precisa aprender a tirar de você o centro. E isso é para você, isso é fácil. Não é fácil. A parte mais difícil que tem, você fala assim, olhar para Deus é fácil. Não é fácil. Porque não é só olhar, é olhar e tirar você como centro. Porque se você olhar e levar para Ele junto tudo que é seu, você não está olhando para Ele. Você está olhando para Ele, mas está vendo você. Ou seja, você olhou para Ele, mas projetou tudo que é seu. Então você não está nem enxergando, não está contemplando, não está dependendo, não está nada, não mudou nada. Então a religião, de uma forma geral, por isso que fala-se demais e age de menos. Que as pessoas não conseguem aprender a olhar para o alto e colocar a dependência nele. Para colocar essa dependência, olhar já significa tirar você do centro. Essa é a parte difícil. Não é fácil isso. Você deve saber muito bem o quanto isso é difícil. Outra coisa importante que está dizendo aí é a respeito de... Fala para mim em português de novo. Meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Para um pouquinho. Meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Desde criança, a gente vem com uma mensagem de quando você não sabia nada de Deus. A mensagem que vem desde criança é que Deus é Deus, que Ele criou os céus e a terra, que Ele é todo poderoso.
Todas essas coisas são verdade? São verdade. Mas a forma como ela entra em nós desde criança é como uma coisa qualquer. E quando você vem para uma igreja, qualquer que seja ela, começa a ouvir falar de Deus, inclusive dentro do próprio judaísmo, o risco que se corre é: eu já conheço isso. Só que na verdade não conhece. Todo mundo sabe que Deus é todo poderoso, mas quantos destes que afirmam que Deus é poderoso têm a experiência de provar que Ele é todo poderoso? Então não é a mesma coisa. Aqui tem que se levar em conta que a aprendizagem, aquilo que a gente já ouviu desde criança, essa informação já está dentro de nós. E a gente pega um defeito aí. Quando o Eterno está te dando uma orientação para você olhar para o alto, depender dele e reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou os céus e a terra, pronto. Aqui você fala: o que tem de novidade aí? Eu sempre aprendi que Deus fez todas as coisas. A criança, ela percebe, às vezes ela pergunta, olha para o sol: quem fez o sol? Como que é o sol? Vai aprendendo na escola, olha as estrelas, olha a noite, olha o dia, e aparentemente ela já sabe que Deus criou todas essas coisas. Mas aqui o Eterno não está dizendo para a gente pensar como algo que você simplesmente sabe. Ele quer uma relação que você, quando você olha para Ele nesse sentido, você tem que subir. Eu acho interessante aqui os desenhos. Quando assisti o desenho do Pica-Pau, não sei se vocês já assistiram ou gostavam de assistir, às vezes o Pica-Pau estava com fome e não tinha a tal comida, e o vizinho, sempre era o inimigo dele, fazia comida, aí aquela fumaça vem, a fumaça do frango assado, aquele cheiro vem, e quando ele percebia aquilo, ele deixava que aquele cheiro entrasse. Conforme o cheiro entrasse dentro dele, o que acontecia com ele? Ele subia. Tá? A ideia do desenho, se a gente puder pegar, ela é real, tem que ser assim. Quando eu ergo os olhos para os montes, quando eu ergo os olhos para Deus e começo a entender que Ele criou os céus e a terra, eu tenho que subir. Porque se eu ficar aqui, eu continuo com os meus pés na terra. Então, este cântico de degrau, eu não subi nenhum degrau. Então, até tinha esquecido, obrigado. Esse cântico, portanto, ele tem que ser algo prático. Não é apenas para ser cantado, para ser declarado de boca, para ficar aberto numa Bíblia dentro da tua casa, porque se não fizer a prática, você não subiu. Se você não subiu, você não saiu do lugar. Se não saiu do lugar, nada mudou. Imagina, você está esperando o ônibus. Você está onde? No ponto do ônibus. O ônibus vem, você dá sinal para ele. Você não fez o certo? Deu sinal. O motorista parou. Ele parou e abriu a porta. Aí você simplesmente fica vendo você subindo, passando a roleta e sentando no banco. Ora, você não saiu do lugar, você só está imaginando. E o motorista fica parado olhando para você e vai perguntar: você não vai? Aí você fala: eu vou. Eu falei: então vai. Só que você fica parado no teu lugar, com o pezão no chão, parado, travado. Ou seja, você subiu o degrau? Não subiu o degrau. Adianta você ali imaginar que você subiu o degrau, que pagou a passagem, passou a roleta e sentou no banco? Não adianta. Então tem que ter prática, tem que agir, tem que subir o degrau. E quando você sobe o degrau, o que acontece? Não é você mais que está andando, é alguém que está te levando. Um exemplo aqui: quando você subiu o degrau, ainda que seja tá? Só que fica naquele primeiro degrau é perigoso, porque é onde fecha a porta, tá certo? Então você subiu o primeiro degrau e automaticamente você já sobe o segundo degrau. Ele fecha a porta e segue. A partir daqui, você está olhando as coisas, é aquele ônibus, veículo que está te levando. Você não está andando mais.
A ideia, neste exemplo tão bobo, tão simples, é essa. A partir do momento que você olhou para o alto, percebeu a grandeza do Eterno, você fez como o desenho, que você aspirou, você puxou o ar, você trouxe o hálito de vida do Eterno para dentro de você, você subiu. Por que os pássaros voam? Tem essa relação do ar aí, de você encher o peito de ar para poder flutuar, senão não tem como. Na hora que eu puxo o ar, eu estou subindo. Quando eu subo, ou seja, piso no primeiro degrau, e aí eu vou tendo experiência de pisar no segundo degrau, sempre olhando para o Eterno, olhando para o monte, olhando para o alto, provando da grandeza dele. Eu saí do meu lugar. E agora, se eu sair do meu lugar, não sou eu mais quem está andando, quem está dirigindo. Quem está me levando, me conduzindo é o Eterno. Tá? Aí a parte fala o quê? Que meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Não deixará teu pé resvalar, não dormirá o que te guarda. Esse não deixará o teu pé, aqui o sentido do hebraico, pela palavra hebraica, está dando sentido que não permitirá que o teu pé toque o degrau de baixo. Isso aqui é interessante. Tá? Você lê em português aí, simplesmente fala, não deixará que o teu pé resvale. Ninguém entende nada pelo português, mas no hebraico a ideia que te dá é justamente que o teu pé, uma vez que você subiu o degrau, ele não vai deixar que você volte para o degrau de baixo. Por isso que nós ouvimos uma vez uma fala, quando ele falou com a gente aqui, e ele deu um exemplo, que a nossa caminhada é como se nós estivéssemos dentro de um túnel estreito. Eu não me lembro se ele falou meio um tubo transparente, que cabe só a pessoa, ele molda onde você está. Você não tem passagem para mais ninguém. E não tem nem como você ficar virando a cabeça para olhar para trás. Ou seja, virar a cabeça para olhar para trás seria semelhante a você descer o degrau. Tá? Se eu estou numa situação ali que a minha questão só é ir para frente, esse tubo permeável aí, que ele diz, não tem como voltar para trás, porque ali é só você e você não tem como nem voltar, tem que ir para frente. Se eu paro, eu estou parado, olhando para frente, estou parado. Eu tomei uma decisão de parar a minha caminhada. Isso mostra a grandeza de Deus, porque se você não quiser caminhar com Ele, você vai ficar parado. Mas voltar para trás, você não tem como dizer que esqueceu tudo aquilo que Ele fez por você. Porque aquilo que Ele fez por você já é fato histórico, ninguém muda. Os céus e a terra, eles já foram tomados por testemunha, eles já viram. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a doença que lá no passado a Ivete teve, aquele famoso câncer, vamos imaginar que a cura desse câncer tenha sido por um milagre de Deus. Tá? Foi um milagre de Deus? Eu não sei se foi um milagre de Deus, mas eu estou chamando aí, vamos imaginar que tenha sido um milagre de Deus. Aí, ela não provou que aquilo foi um milagre de Deus? Isso virou uma história. A história que a filha, o filho, o marido na época, mãe, pai, vizinhos, gente de igrejas, quem conhecia o caso soube. Foi Deus quem fez, foi um milagre. Deus agiu e ela não tem mais o câncer, ficou tudo bem, tá. Mas aí, passado o tempo, ela pode se decepcionar com Deus? De um jeito particular da pessoa? Pode. Ela pode escolher, como nesse tubo aí, não querer ir para frente mais? Pode. Então ela vai ficar parada. O pé vai tocar o andar de baixo? Ela vai ficar parada. Não é para tocar no andar de baixo. Mas a pessoa ficando parada ali, é como se para ela
esquecesse de Deus, porque para ela anula, ela esquece tudo que Deus fez. Porque se alguém mantiver a lembrança daquilo que Deus fez, ninguém se afasta dele. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Portanto, nesse exemplo, se ela quisesse pelas experiências achar que Deus agiu muito mal com a vida dela, não cuidou, não fez isso, fez aquilo, ela escolhe parar. É uma atitude dela. Ou seja, Deus te dá o direito de você escolher. Porque Ele não quer que você ande com Ele obrigado. Agora, eu quero andar com Deus, vírgula, obrigado, ponto. Esse obrigado não é a força, é como agradecimento. Eu quero andar com Deus, obrigado. Não é eu quero andar com Deus, obrigado. Eu quero andar com Deus, vírgula, obrigado, ponto. Agora, tem gente que eu quero andar com Deus, obrigado. Ou seja, a pessoa anda com Deus porque Ele obrigou, Ele fechou. A pessoa diz, eu não tenho direito, Deus não tem me dado o direito. Deus tem dado direito para qualquer pessoa. Mas voltando ao assunto aqui desse exemplo, se ela nesse histórico de vida um dia quisesse parar essa caminhada por decepção, por exemplo qualquer, ela poderia pensar assim, eu não vou andar com Deus mais, estou muito decepcionada, Ele não fez o que eu esperava, minha vida não tomou o rumo que eu imaginava. Quando ela fala assim, ela está falando, no exemplo que eu estou dando, ela estaria falando com os olhos nos problemas atuais, tá? Com os problemas atuais, você vai querer pôr o pezinho no andar de baixo. Se você mantém os olhos elevados, elevo. Quando você fala elevo, eu elevo. Ou seja, uma atitude minha, é eu que escolho olhar para Deus. E quando eu olho para Deus, eu vou reconhecer que Ele é o Criador dos céus da terra, que Ele fez todas as coisas. Mas quando eu estou olhando os problemas da minha vida, eu recolhi os meus olhos, eu abaixei os meus olhos e voltei a olhar para mim e voltei a fazer um juízo consciente daquilo que eu sou hoje e começo a negar as obras de Deus. Então eu escolho parar. A decepção, a tristeza me faz parar. Este parar é pessoal, a pessoa tomou a decisão em parar, mas anula o histórico daquilo que Deus fez. A pessoa esqueceu, mas é tirado do histórico? Não é tirado. Não tem como falar, eu não quero saber de Deus mais, porque Deus não fez nada que eu queria, e as coisas que Ele fez na tua vida, com raiva você vai falar, isso é passado. Mas é um passado que não tem como você negar. Por isso que, quando a gente olha somente para nós temos tendência em negar as atitudes de Deus em nossa vida, entendeu? Mas quando eu mantenho, eu ergo os meus olhos e estou com Deus, a tendência vai sempre elevação, é subir. Ninguém vai subir para Deus sem o ensino de Torá, porque a Torá que é a escada que leva para Deus. Então não tem como você olhar para o nada. Se você ficar olhando para o nada, alguma coisa pode te pegar. Você tem que estar olhando para os montes, para o alto, para aquilo que você sabe, ou seja, para Jerusalém. É um lugar seguro, de onde virá para ti o socorro. Tá? Qual é a próxima frase? Eis que não dormitará e não dormirá o que guarda Israel. Pois bem, essa era a frase do sonho. Sempre no sonho, nesses últimos 3 dias, eu sempre me via cantando este pedaço da música em hebraico, e sempre sendo livre de perigo. Eu não via qual era o perigo, mas o que me chamava a atenção, porque a letra está falando desse pedaço, Israel. Então aí está dizendo, eis aqui, não dormitará, eis que não dormitará e não dormirá.
é o eterno. Agora, nesse processo desta caminhada, acontece o seguinte: para aquela época, principalmente, andar naquelas estradas e andar pelo deserto não era fácil, era muito perigoso. Olha aí a palavra perigoso. E nós ouvimos a palavra nessa passagem de ano em relação aos nossos filhos, que seria um ano difícil e perigoso. Esta ida nesse salmo que está contando, quando a pessoa sai de um lugar e vai para Jerusalém, esse deslocamento era difícil e perigoso. Qual era o perigo? O perigo era de ladrões, assaltantes, aqueles que roubavam. Tinha que viajar em caravana para você ter proteção, mas a proteção humana não era isso que trazia paz ao coração deles. Eles tinham que, novamente estou repetindo o salmo, eles tinham que fazer a viagem levantando os olhos, olhando para os montes, mirando a Jerusalém e confirmando e provando que nesse trajeto difícil e perigoso, o guarda deles, a proteção deles é o Santo de Israel, o Deus de Israel. É isso que fechava a conta. Se eles não andassem com esta certeza, por mais que eles estivessem acompanhados, os ladrões, os assaltantes, os roubadores poderiam atacar e ainda tornar aquela viagem deles muito difícil e perigosa. Portanto, aqui a gente acha uma chave. Se ele falou para a gente que esse ano que entrou, 5.777, calendário judaico, nós teríamos um ano difícil e perigoso, então o exemplo que ele está dando como chave no Salmo 121, qual seria a música para nos manter alerta nesse ano? Salmo 121, porque ele está falando dessa questão do difícil e perigoso. E para eu ficar livre e esperto quanto ao difícil e perigoso, eu tenho que ser guardado pelo Eterno. Mas para eu ser guardado pelo Eterno, eu preciso ter saído do meu lugar. Eu tenho que sair do meu lugar. É o exemplo que eu te dei do ônibus. Então, imagina, você no ponto do ônibus. O ônibus, neste exemplo, seria a ordem de Deus. Você está correndo risco em ter um ano difícil e perigoso. Aí o ônibus está vindo. Você dá um sinal. Ele vai ser o teu socorro, porque você estaria subindo no ônibus. Para você subir no ônibus, primeira coisa, alguém aqui sobe no ônibus sem levantar os olhos? O dia que a dona Sebastiana foi tentar subir no ônibus sem levantar os olhos, ela caiu e está com dor no braço até hoje. Então não tem como subir aquele degrau sem levantar os olhos. E se eu levanto o meu pé rumo ao degrau, eu estou tomando uma atitude. Nessa atitude eu estou tirando, eu estou andando, eu estou saindo de um ponto e passando para um outro ponto. Ou seja, eu estou deixando de governar a minha vida, de confiar em mim, na minha força, na minha sabedoria, no meu dinheiro, no meu emocional, na minha família, nos meus amigos, e estou aceitando e reconhecendo que aquele que cuida de mim, ele não dorme, ele está esperto, atento em todos os instantes, e ele guarda a nação, o povo dele. Mas para ele guardar a mim, eu não posso estar parado no meu lugar. Eu tenho que estar com os meus olhos levantados, sempre caminhando em direção a ele, porque é uma viagem. Quer ver um outro exemplo? Quando uma pessoa morre, isso vulgarmente falando, não precisa ser nem em termos judaicos, todo mundo fala que ela
vai dar continuidade na viagem. Inclusive teve aquela novela que tratou de um tema espírita chamada A Viagem, que falava de reencarnação, que falava de uma pessoa ruim que vai se purificar, ou seja, uma viagem. Tá? Então esse termo viagem no sentido espiritual, não estou falando para você crer em coisas espíritas, não é isso. Eu estou dizendo que esse tipo de coisa é de conhecimento da população. Esse termo, quando fala uma viagem, todo mundo entende. Talvez não saiba explicar, mas que mais ou menos entende. Por isso que eu estou usando esse termo. E isso do Salmo 121 é uma viagem. Esta viagem é a da tua vida, é o deslocamento. Você está, enquanto você está vivendo aqui, você está em viagem. Só que se você mantiver o teu pesão no chão, você não vai subir degrau. Porque para subir degrau, mudar de posição, você tem que estar olhando para o alto. E a frase do sonho, para aí. É aí, nesses 3 últimos dias, qualquer que fosse o perigo, estava dizendo, Riné e Amon, Eloi, Shomer, Israel, o guarda de Israel. É Ele, é quem nos guarda. Aí vai falar uma outra questão, que Ele guarda esse nosso deslocamento, entrada e saída. É Ele que nos guarda. Esta viagem, por isso que neste momento em que a gente vai experimentar dificuldades, ano difícil e perigoso, fica falando peligroso. Eu fiquei falando que eu queria falar perigoso. Esse perigo é uma atitude minha. Eu estou indo e estou voltando. A nossa vida, você vai, você volta. Por isso a lei no Brasil diz que todo brasileiro no território nacional, ele é livre para ir e vir. Ou seja, eu estou indo e depois eu estou voltando. Ir e vir. É Constituição Federal. Ninguém pode impedir esse teu livre-arbítrio de ir para um lugar e voltar daquele lugar. Por isso é dito aí que este Deus que te guarda, Ele guarda a tua entrada, a tua saída, a tua ida, a tua vinda. Esse ser que é você, como os teus olhos estão voltados para Ele, Ele é o teu guarda por completo. Porque você não está olhando para você, mas você está olhando para Ele. Então não é você que anda, é Ele que está andando. Novamente o exemplo do ônibus. Depois que você subiu o degrau do ônibus, você está dentro do ônibus, não é você que anda mais. Você está parado, olhando e está vendo que a árvore está passando, o poste está passando, pessoas estão passando, outros carros estão passando. Você fala, nossa, como que eu estou andando? Você não está andando, quem está andando, você está em descanso. Quem está andando é o ônibus. Se você dentro do ônibus olha alguém lá fora, aquela pessoa lá fora está parado para você e você está em movimento. Mas quando ela que está lá do lado de fora, ela sabe que ela está parada e ela está olhando para você, é você que está em movimento. Por isso a física ensina que essa questão de deslocamento tem a questão do ponto do observador. Depende do ponto do observador, um vai estar em movimento, o outro vai estar parado. Portanto, você estará parado e Deus estará andando com você. Andando como? Pela Torá, porque Ele vai estar trazendo o ensino de Torá a você, e isso vai te favorecer a subir degrau. Naquela época terrível, quando um rei colocou tanto medo para o povo de Israel, e aquele rei de Israel foi chorar as mágoas, e orou, escreveu a carta, e apontou para Deus e mostrou, olha Deus, veja isso. Qual
Qual foi a resposta que Deus deu? Ele não é o guarda de Israel. A resposta que ele deu é: fique parado. Você não vai fazer nada. Fique parado e veja o livramento do Eterno. E eles ficaram parados, porque aquele exército que disse que ia fazer tanta coisa, que declararam: olha as outras nações, nem o Deus delas puderam fazer alguma coisa. Ou seja, você acha que o Deus de vocês vai guardar vocês? E Deus deu a ordem para a nação, para o rei: pode falar para todos, fiquem parados, quietos e veja o livramento de Deus. E foi isso que aconteceu. E o profeta tinha declarado ali a resposta, que aquele exército nem iria passar por Jerusalém. Olha o que foi que Deus fez, tá? E foi da forma que Deus falou mesmo. Aquele exército, quando voltou lá do Egito, que estava guerreando contra a Etiópia, quando voltou, ele nem passou por Israel, porque o pai de Nabucodonosor tinha morrido. Agora eu não lembro que estamos no tempo do Nabucodonosor ou é do rei da Síria ainda. Se for o do Assíria, ele voltou, chegou lá e morreu. Morreu porque ele chegou fracassado. E eles tinham essa questão de deuses e ele morreu. Aí teve que subir o trono, a Síria perde o trono, que aí começa a história de Babilônia. Mas também na época de Nabucodonosor, por isso que eu falo da confusão aí, historicamente falando, porque com Nabucodonosor também, na volta, quando estava levando os cativos, aconteceu a mesma coisa. Ele teve que voltar rápido para a Babilônia, porque estava com um problema lá com o pai dele. E mais para frente o pai morre, o pai dele morreu. Tá? Bom, fechando o que eu estou querendo dizer, esse salmo, portanto, fica claro que ele é o nosso salmo do ano. É o ensino sobre este ano. Difícil e perigoso, então você vai entender como é se proteger do difícil e perigoso. Esta viagem é uma jornada, é uma caminhada. Só que a gente não vai fazer a nossa jornada, caminhada para nós mesmos. A nossa jornada é para Jerusalém, é para Deus, é olhando para os montes de onde me virá o socorro. Eu vou olhar as colinas que estão chegando em Jerusalém. Então, em qualquer lugar que eu esteja nesta caminhada, eu vou mirar Jerusalém, os montes, eu vou mirar a história. Que história? Eu não posso me esquecer que Deus levantou Moisés, que tirou o povo do Egito, que naquele mês que eles saíram, ele deu a Torá, e que com a Torá, como foi aquele desenvolvimento naqueles 40 anos de deserto, como foi a morte dele, que nós vamos ver amanhã, quando Deus vai encerrar esta paraxá, pedindo para ele subir ao monte, para que dali ele pudesse ver de um monte alto, onde seria a terra que o povo iria entrar sob o comando e tutela de Josué. Então toda essa história, as demais coisas, tudo isso vai me conduzir, é um degrau, eu vou subindo o degrau, é a história que vai mudar a minha história, é os perigos que eu vou ver dessa história que vai também me dar confiança para que eu também não viva aqueles perigos. E se for enfrentar esses perigos, o guarda, este guarda que não dorme, que não fica cansado, que não tem necessidade de comer, não cochila, ele não fica cansado, ele não vai ficar pescando, cochilando, em todo tempo ele está atento para comigo. Mas a única coisa que ele pede para mim é que eu mantenha os meus olhos para o alto, que eu mantenha os meus pés subindo, degrau. E esse subir degrau, eu não posso parar no meu crescimento de Torá. Torá é tudo, Torá do Eterno é a escada, é o conhecimento que vai fazer a gente caminhar. Caminhar o quê? O conhecimento vai revelar a luz do Eterno. E se eu vou me enchendo de luz, vai aumentando
o meu conhecimento, a minha história para com Ele. Então a gente vai estar sempre nesta comunhão. Eu não posso ficar parado. Se eu ficar parado, eu vou começar a perceber tudo que está ao meu redor. Aí eu vou ficar com medo, eu vou ficar triste, a doença vai poder me alcançar. Se Ele não quer que a gente fique doente esse ano, vai ter gente entre nós que vai ficar doente? Vai. E será que a prova dela ficar doente é que ela parou a caminhada ou que ela não subiu? Não necessariamente. Mas se você quiser provar a doença, é só você parar. Se você parar, não subir o degrau, deixar de crescer nesse sentido, você vai experimentar aquilo que Ele falou, que é um ano difícil e perigoso. E para você vai ser perigoso, por quê? Porque você vai correr o risco de abandonar a Deus. Que dependendo do grau que você possa pensar e permitir que a tua mente pense a teu respeito, você vai se afastar. É bem aquele conteúdo. Quanto mais conhecimento de você mesmo, mais afastamento de Deus. Então você terá um ano difícil e perigoso, podendo até fazer com que essa corda se rompa. Agora, conhecemos o livro de Eclesiastes. É para a corda romper? Ele diz que a corda está protegida. É uma corda de 3 dobras para ficar... E o que são essas 3 dobras? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo ensinaram isso lá no passado para você. Não tem mentira maior que essa. O que é que mantém a escada em pé? O que é que mantém o pilar da Torá neste mundo? 3 coisas. Estudo de Torá. É Abraão, Isaac e Jacó. Abraão era conhecido por ser um homem que hospitaleiro e era misericordioso, fazia boas obras. Então, isso é um pilar. O que Isaac fazia? Ele cumpria os mandamentos, tá? Os serviços. Ou seja, no dia que Abraão iria cumprir o mandamento de sacrificar o filho, o que o filho falou? Amarra bem forte para que eu não atrapalhe o cumprimento da mitzvah. Então Isaac representa o cumprimento, o trabalho em si, que é avodah. Isso que a gente está fazendo aqui é uma representação de Isaac, porque nós estamos fazendo um trabalho de culto ao Eterno, tá? E o terceiro, que é Jacó, esse daí era o estudante. Esse estudava, esse gostava de ter conhecimento da Torá. Então seria estudo da Torá. Não é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Tá? É esta corda representando a Torá, que é a prática da Torá, o estudo da Torá e mais a misericórdia para você realizar. Você tem a corda firme. Se você mantiver os teus olhos levantados, olhando para os montes, indo para Jerusalém, tá? Caminhando para Jerusalém, você vai ter a prova que Ele vai te livrar desta viagem cheia de ladrões, de assaltantes, de pessoas que vão te roubar. Então você vai provar que quem te guarda é o guarda de Israel. E vai por aí afora, tá bom? Acho que até do jeito que eu falei já confundiu tua cabeça em um monte de coisa. Mas se você ficar só com que Deus vai te guardar e saber que você tem que caminhar, ficar parado não vai adiantar, tá bom? Dá sinal, entra no ônibus e Deus é que vai te conduzir. Ele é o motorista que vai dirigir tua vida. Porque se você dirigir a tua vida, você vai olhar para os teus problemas. Se Ele dirigir a tua vida, Ele não vai ficar te mostrando os seus problemas, Ele vai ficar te mostrando as glórias dele. E você vai ter uma experiência. Nós não estamos neste mundo para fazer a nossa vontade. Nós viemos a este mundo com uma missão de retificar o mundo.
ou seja, de iluminar o mundo através de cumprir os mandamentos do Eterno. Isso é pessoal. Se você não fizer, você está atrasando a hora do Mashiach. Porque é necessário um pouco de luz para que o Mashiach volte, porque ele vai ensinar a Torá ao mundo todo. Enquanto as pessoas estiverem centradas nela própria, ela não está olhando para o guarda de Israel. Então ela vai estar atrasando a luz. Porque se você faz alguma coisa, você está colocando em prática os mandamentos do Eterno. Você está trazendo luz. Você é luz. Você está trazendo luz. Posso parar por aqui? A música deste ano, ficou com dúvida? Então você aprenda a cantar. Você canta aqui na igreja com a gente, você canta em casa, você tem música no computador. Aprenda, porque nos momentos da tua vida, lembra, na hora que cantar essa música, é como se você estivesse pedindo a ele: olha, você falou aquele dia que o ano seria difícil e perigoso, é verdade, mas que você iria nos guardar. Então eu estou clamando: guarda, porque é agora que eu preciso de provar isso. Essa, tá bom?